A Disney processou o governador da Flórida, Ron DeSantis. A empresa acusa o republicano, que é o principal rival de Donald Trump para concorrer à presidência dos Estados Unidos, de retaliação política, depois que uma lei assinada por ele anulou acordos sobre o controle dos parques de diversão na cidade de Orlando. A medida do governador devolveu, ao estado da Flórida o controle da região. Até então, a Disney tinha um autogoverno. Com isso, a empresa passa a pagar impostos e o político supervisiona o desenvolvimento dos parques. A Disney deve investir 17 bilhões de dólares no local na próxima década, o que deve gerar mais de 10 mil novos empregos, além de atrair ainda mais turistas. E esse é o tema do comentário de hoje do Alexandre Borges. Já que a gente entrou na questão. Aliás, daqui a pouquinho o Alexandre Borges chega para analisar essa questão. Agora sim, Alexandre Borges, perguntava para você, é uma retaliação, Borges? Boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos. Olha, esse assunto é, talvez, na minha visão, um dos assuntos políticos mais fascinantes que acontecem no mundo hoje. Porque você tem a briga de uma das mais famosas e importantes empresas privadas do mundo contra o governador da Flórida, com um monte de implicações interessantes em termos de política. Basicamente, o que a gente tem? Você tem os parques da Disney, que todo mundo conhece, o primeiro que foi feito na Califórnia nos anos 50, e depois nos anos 60, o Walt Disney, pessoalmente, ele montou o chamado Disney World, né? Ali na Flórida. Ele, enfim, é uma longa história, não vou contar inteira, mas basicamente ele fez um leilão entre os estados ali nos anos 60. Como o parque da Califórnia tinha dado muito certo, todos os estados americanos queriam receber o novo investimento dele, que ele prometia que ia ser muito maior e que ia ser o maior destino turístico do mundo, o que aconteceu de verdade. E o Walt Disney tinha na cabeça dele, ele queria fazer uma cidade planejada. Ele imaginou que é o que ele chamava de Epcot Center, né? E ele imaginou como é que seriam as ruas, como seria a coleta de lixo, de esgoto. Ele imaginou uma cidade inteira, e esse era o sonho dele. Acabou vencendo essa concorrência o estado da Flórida. Em 65 isso foi anunciado. Em 66 o Walt Disney morreu. E aí o irmão dele assumiu e foi tocando o negócio. Essa visão dele do Epcot Center foi guardada até os anos 80. Mas, enfim, isso é para dar um pouco de contexto para vocês, que o estado da Flórida deu tudo que vocês puderem imaginar para a Disney se instalar lá dentro dessa concorrência. Pra vocês terem uma ideia, só uma curiosidade, escrito lá no projeto, a Disney pode até criar uma usina nuclear ali na região que ela manda, e tudo bem. Então, a comparação mais próxima que eu posso fazer para vocês é, por exemplo, do Vaticano, que funciona dentro da Itália, né? Mas lá dentro ele é um país soberano. Eu sou católico, respeito o Papa como a pessoa mais importante do planeta Terra, sucessor de Pedro. Enfim, agora, se o Papa resolver se meter na política da Itália, eu acho que é possível que o governo italiano fale, peraí, a gente te recebe muito bem, você tem esse país aqui dentro, em Roma, do lado de Roma, mas a gente tem um acordo de cavalheiros há séculos, né? Você fica aí, mas não vem se meter na política italiana. Se o Papa resolver se meter na política da Itália, a Itália muito provavelmente vai começar a olhar diferente para aquele, entre aspas, hóspede. Mais ou menos é o que está acontecendo na Flórida. A Disney, ela tem um acordo ganha-ganha com o estado da Flórida, ela tem uma série de vantagens fiscais, mas também ela administra como se fosse uma cidade. Então ela é a responsável pelas ruas, pela coleta de lixo, pelos hospitais, enfim, é como se fosse dela, uma cidade que ela fosse dona. Mas quando ela começa a se meter diretamente com política, como é que isso aconteceu? Ano passado, em março do ano passado, o governo da Flórida criou uma lei para que fosse proibido que os colégios ensinassem a chamada ideologia de gênero e conteúdos LGBT para crianças de 9 anos ou menos, o que é uma coisa, na minha visão, absolutamente razoável. Mas a Disney pegou em armas e falou, não, e aí criou uma fantasia que isso era uma lei homofóbica, não diga gay.
aliás, que lamentavelmente eu vi grande parte da imprensa repetindo até hoje, essa cascata. Era apenas para proibir que se fale desse tipo de conteúdo para crianças de 9 anos ou menos. Depois, passado uns meses, aí tem uma discussão para aumentar, para ir até 13 anos, enfim. Mas esse foi o que originou a briga. E a Disney entrou nessa campanha política de uma maneira muito pesada, e o governador da Flórida falou, olha, já que vocês estão virando uma empresa política e vocês estão se metendo na política da Flórida, não faz mais sentido vocês terem esse Vaticano de vocês aqui dentro da Flórida. O que também, na minha visão, faz todo sentido. Então agora eles estão na briga, o Ron DeSantis é candidatíssimo a presidente e ele leva uma vantagem sobre Donald Trump. Ele pode até concorrer e perder, ele é um cara de 44 anos, ele é jovem, ele pode perder uma eleição e concorrer 4 anos depois de novo. O Trump não, o Trump já tem muito mais idade, uma derrota para ele, para o Biden, seria a segunda derrota seguida para o Biden, seria muito provavelmente o fim da carreira política de Donald Trump. Então o Ron DeSantis, ele se reelegeu governador muito bem, de uma maneira arrasadora na eleição do ano passado, mas agora ele está enfrentando queda de popularidade, porque a Disney realmente é muito importante na Flórida, e mesmo o seu próprio partido, o Partido Republicano, está dividido e muita gente não está do lado dele. É a briga, vamos chamar, do século, ali entre o governador da Flórida e a Disney. Vamos acompanhar com pipoca, do jeito que a gente assiste o filme da Disney. Ok, Alexandre Borges, valeu. Boa noite e até amanhã, Borges. Boa noite, até amanhã.